Irmãos, nós estamos vivenciando um momento de grande expectativa da volta de Jesus. Tudo indica que nós estamos no final dos tempos. Não só os sinais bíblicos, mas a constatação nossa pelos jornais, pela televisão e outras coisas, de que estamos realmente no fim. E eu, como pastor dessa igreja há 40 anos, às vezes passamos uma má compreensão do nosso ministério. Alguns pensam que nós criticamos, não concordamos, e não é nada disso. Nós vivemos um momento que nos traz uma apreensão muito grande. Eu abri o jornal de hoje, e não somos só nós, como igreja, que devemos estar preocupados com o fim do mundo. E não somos só nós que estamos. O jornal está aqui, à espera do próximo fim do mundo. Jornal de hoje, Folha de São Paulo. À espera do próximo fim do mundo. Onda de narrativas pós-apocalípticas retornou com força nos últimos anos. Escreve esse pesquisador dessa situação. Eu não vou ler isso. Mas o início fala o seguinte aqui, ó. As ficções pós-apocalípticas estão em voga há alguns anos. E é pena que até pessoas cristãs falam sobre o Apocalipse como se fosse uma poesia, fosse uma referência apenas. O Apocalipse trata de profecias reais que aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. E até quem não entende está falando isso aqui no jornal. Na literatura, no cinema, em séries, telefilmes, animações, em todo lugar pululam narrativas distópicas e alegorias do fim do mundo. Se o jornal fala, a igreja, com muito mais responsabilidade, precisa falar. E precisa estar falando. E é o que está acontecendo nessa igreja. Faz 5 domingos que nós estamos pregando sobre a volta de Cristo, sobre o fim do mundo. E abrimos um curso que chama Curso de Imersão Bíblica, para aprofundar o conhecimento da igreja sobre esses textos super importantes da Bíblia, que precisam ser conhecidos de toda a igreja. Temos 115 alunos matriculados, e ontem tivemos a segunda aula sobre esses assuntos que convém que a igreja saiba, conheça, se aprofunde no conhecimento para, não vou dizer que é para fazer igual ao jornal, para fazer o que Cristo quer, estar atento e estar vigilante, porque o fim do mundo está aí. Então eu agora, que não devia falar, mas tenho que falar, abro a Bíblia em Hebreus. E não, graças a Deus não trouxe nenhum papel de ontem, nem nada para eu poder ficar olhando, para que Deus realmente me dê aquilo que Ele quer que fale. Hebreus, o texto que nós fizemos como introdução
da nossa aula de ontem. Hebreus Hebreus capítulo 10, versículos 22 a 25. Depois Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6. Diz assim, Hebreus capítulo 10, 22 a 25. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E finalmente o 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Rápido comentário. A palavra está chamando a atenção, não somos nós, de cada um de nós, que somos parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus. Deus não fala para os incrédulos, Deus não corrige os incrédulos, Deus corrige e fala para os seus filhos a quem Ele ama. Isso está no capítulo seguinte que eu falei, vou ler aqui. Fala assim no 5 do 12. E estáis esquecidos da exortação. Ali fala admoestação. Você não pode faltar aos cultos por causa das admoestações que estão havendo. De um irmão, de outro, para o outro, do púlpito. Você não pode por qualquer coisa se ausentar da congregação. Ali está falando, não somos nós, é a palavra. E aqui está dizendo assim, filho meu, quem está falando? Deus. Não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, Ele não corrige o incrédulo. O pai corrige os seus filhos. Eu fui vizinho de uma família cujos filhos eram atrapalhados, e eu nunca saí para corrigi-los. Eu corrigia o Bilão e o Ed, que eram meus filhos, a quem eu amo. Deus não corrige além dos seus próprios filhos, a quem Ele ama. Ele está falando aqui. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem Ele recebe. A gente podia ir embora.
Mas não podemos ir embora. De forma nenhuma. Porque estamos na iminência da volta de Jesus, de um momento para outro. E lá naquele lado, eu queria elogiar o pastor Marcos, que fez aqueles dois lados, exibindo aquelas fotos muito bonitas da nossa história. E eu concedi a ele essa semana as minhas fotos, nem todas, um pouco das minhas fotos que estão lá naquele último. E ele expôs lá. E ontem tinha uma pessoa olhando lá comigo e disse, mas que bênção. Olha lá para você. Veja cada foto daquela história. Que bênção. Então, nós não viemos aqui para corrigir. Nós vimos no púlpito para admoestar. Os que frequentam, os que não deixam de congregar. E vivemos um fim dos tempos tão claros que a gente percebe que muitos estão deixando a igreja sem a bênção. Estamos no final. Muitos já estão sendo corrigidos pelo Pai que ama. Eu não estou dizendo que esses que estão deixando a bênção estão deixando de ser salvos. Aliás, sobre esse tema nós vamos falar na aula de agosto. Eles não perdem a salvação. A salvação é por graça, não é por obras. Não é porque a pessoa faz uma coisa errada que perdeu a salvação. É Deus quem doou a salvação, através do seu grande amor, entregando o seu próprio Filho para isso. Então, se você recebeu a palavra, se compungiu no coração, como aqueles lá da igreja primitiva, se arrependeram, como Pedro ensinou, foram batizados em nome de Jesus, e receberam o dom do Espírito, estão salvos. Cadê o amém? Nada que você faça de errado, você pode fazer, vai fazer com que você perca a salvação. Você está salvo. Aquelas pessoas que deixaram a igreja sem a bênção, estão salvas. Nós continuamos amando a elas porque Deus as ama. A gente adverte, a gente admoesta, mas quem corrige é Deus, porque Ele é o Pai eterno. Não somos nós. E às vezes Ele corrige através de nós. E essa correção de Deus é até a muitas enfermidades, que eu até estou passando por uma delas. E uma enfermidade que até agora o médico não descobriu, faz 2 semanas e tanto, hoje eu já amanheci melhor. O que eu tenho, doutor? Pneumonia? Porque velho morre de pneumonia. Não, você não tem. O que eu tenho? Nós vamos ver. Você está com uma alta secreção, forte. E além de tudo que você já fez, os exames, ainda vai fazer tomografia. Já fiz, entrei. Exame de sangue, já tinha feito, fiz de novo. E é isso, e aquilo, e aquilo. Quem sabe Deus está me corrigindo, porque Ele corrige muitos de nós pela enfermidade. Eu vou dar um exemplo. Apareceu uma pessoa na minha casa anteontem, para nos visitar, que saiu, deixou a igreja sem falar nada, há 3 anos atrás.
E eu, quando saí aqui, depois da reunião de quarta-feira de oração, não subi naquele carro, eu me lembrei dela, porque às vezes ela ia comigo, eu levava ela para a casa dela. E orei por ela. E ela apareceu em casa. Magrinha, bonita, com 70 e poucos anos, para me visitar a mim e a Neide, a quem ela ama e a quem nós amamos. E ela disse: eu estou indo numa igrejinha. Que bom. Ela está salva. Ela não perdeu a salvação. Acha até que eu vou voltar. Eu e Neide não falamos nada. Esse é problema dela, não é meu. Cada um, presta atenção. Nós temos 3 eras. Deus estabeleceu 3 eras. Eu nunca falei isso aqui, mas agora tenho que falar. Porque nós estamos no fim. 3 eras. Nós estamos vivenciando a primeira era. A era da igreja. A era dos gentios. Deus enviou o Filho para o seu povo, que se chama Israel. Eles não aceitaram Jesus. Não aceitaram Jesus, não aceitam e não vão aceitar nesta era. Porque fechou a oportunidade para eles, para abrir para nós, porque esta é a nossa era, dos gentios, da igreja, do Senhor Jesus. A segunda era está para acontecer. Será a era depois do arrebatamento da igreja. Eu tenho que falar sobre isso um pouco, porque é preciso que cada membro do corpo tenha uma convicção de que está esperando e que está vivenciando essa esperança desse encontro com Jesus. Porque a gente percebe que o mundo, a humanidade se expressa tão fortemente nas suas ações que até influenciam membros do corpo de Cristo. Porque nós vivemos um tempo de liberdade. Não é porque você se tornou um cristão que agora você está debaixo de eu não sei nem que expressão vou usar, debaixo de um jugo da direção do pastor. Quer dizer, vou te dar um exemplo. Um presbítero chegou para mim e disse: eu vou pescar domingo. Muito bem, muito obrigado por que você avisou. Está pescando. Eu vou levar fulano. E aonde vai pescar? No Araguaia. Senhor, abençoe essa viagem. O presbítero, ele é livre. Não é porque ele é presbítero que eu tenho direito de dizer não vai pescar. Ele é livre. Você vive uma era de liberdade. Existem 2 vontades nessa era: a vontade de Deus e a tua vontade. Você escolhe o que você quer fazer. Diante da situação, você é livre. Hoje eu não vou congregar. Só que eu tenho que me mostrar. Precisa congregar, mas não é proibido deixar de congregar. Por quê? Porque o crente é livre. Eu não quero congregar. O que o pastor tem com isso? Nada. Não congrega.
Só que ele não congregando hoje, ele não está ouvindo aquilo que a palavra fala. Não deixe de congregar para você ouvir a admoestação que o púlpito está fazendo. Perdeu a admoestação. A admoestação não é correção. Pastor nenhum tem esse direito. Quem corrige é o Pai eterno. Porque Ele ama, e aqueles que Ele chamou antes da fundação do mundo e batizou em nome de Jesus são os seus filhos. E Ele corrige. Por quê? Por causa da segunda era, irmão. Não é por causa daqui. Isso é agora que eu vou entrar. A segunda era vai começar agora, depois do arrebatamento. Tem um grupo de pessoas cristãs verdadeiras que já morreram. Eu, na minha família, tenho até alguns. Glória a Deus. E tem nós vivos. O que vai acontecer? De repente, e a Bíblia fala no texto, que vai chegar a hora e fala, já chegou. Por que fala já chegou? Porque nessa era vai chegar a hora, e como está na era de acontecer, já chegou. O que vai acontecer? Vai acontecer, já chegou, que quem está na sepultura vai ouvir uma trombeta tocar. Eu gosto daquele instrumento que o menino estava tocando, porque ele parece o som de uma trombeta, daqueles outros que faltam muito. Ninguém está te corrigindo porque você faltou. Mas você não devia faltar se você tem ministério da música. Quem vai te corrigir é o Pai. Eu vou chegar lá. Eu tenho que falar, demonstrar. E aí, eles estão lá. Jesus disse que eles dormem. De repente, eles ouvem a trombeta. Ouve a voz. Ouve a música. E levantam. A Bíblia diz que eles ouvem, escutam e veem. Ressuscitam e vão encontrar com o Senhor acima das nuvens. E a hora que eles ressuscitam, nós vivos somos transformados. Isso está no capítulo 5 de 1 Coríntios. Nós somos transformados. Esse corpo meu enfermo deixa de ser esse corpo, passa a ser um corpo novo, como o de Cristo ressurreto. E subo com eles. Nós vivos, fiéis, obedientes, sujeitos à palavra, subimos. Ninguém disse que os crentes que ficaram estão perdidos, são salvos, mas não foram. Só vão os fiéis, junto com os que ressuscitaram. Encontram com Jesus nas nuvens. Contraste. Existem dois dramas finais da volta de Jesus. Um é o arrebatamento da igreja, e o outro é a segunda vinda de Cristo para os demais. E gente mistura, pensa que é só uma segunda vinda. São dois dramas. Na segunda vinda vai ser diferente. Na primeira houve uma alegria. Imaginou eu subindo, me
mas vou encontrar com Cristo. Aqueles que estavam mortos, ressurretos. É um dia feliz. Mas na segunda vinda é um dia tremendo. E aqui o texto, pena que eu não posso ficar procurando esses textos para não perder muito tempo. Mas eu acho que eu vou precisar achar um aqui, quem sabe no Mateus 24 tem, né? E ontem nas aulas, nós aprendemos sobre a diferença do livro de João, que é o Evangelho, dos outros 3 evangelhos sinóticos. E o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, porque os judeus não estão salvos nesta era. Nós participamos, eu, Ed, Neide, Bilão e outros da igreja, numa marcha da paz em Jerusalém. E tinha muita gente da igreja no mundo, mas muitos poucos judeus. Pouquíssimo. Hoje acho que tem uns 16 milhões de judeus. Eles prevalecem, apesar de ser a nação que mais morre, mais mata. Por exemplo, só o Hitler matou 6 milhões deles. E eles não desaparecem, porque Jesus disse que a segunda vinda seria na geração deles. Mas passaram-se tantas gerações, mas as dos judeus continua. No arrebatamento, no reino, Jesus, bom, deixa eu primeiro falar do reino para chegar aí. Agora, o reino não é um dia feliz, porque os que ficam vão ficar apavorados, porque vai haver um terremoto tão gigante, as ilhas vão mudar de lugar, as montanhas vão cair, tudo isso nós vimos ontem. E eles vão ficar apavorados a ponto de dizer: Senhor, cai essa coisa sobre mim. Eles querem morrer, não conseguem. Cai, é preferível morrer do que enfrentar essa situação. Resumo, porque eu tinha que falar. Ontem falamos meia hora só sobre isso. Dia pavoroso. E nesse abalo da terra, a terra vai mexer, balançar como uma rede de dormir. Por isso que eu admoesto que você não chegue tarde na reunião, que você não deixe de assumir e cumprir o seu ministério, que você faça o que o Bilão falou ontem sobre o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Como é que chama aquilo, Bilão? O Sermão do Monte. Às vezes com 90 anos, não se esquece. O Sermão do Monte mostra o que você tem que fazer para participar do arrebatamento. E fala especialmente para o judeu que não está entendendo até nada. Eu me lembro que eu estava em Jerusalém e um pastor aqui da Colômbia perguntou para o prefeito de Jerusalém: escuta, vocês estão estudando tanto aí sobre a Bíblia? E se vocês descobrirem que Jesus já veio? Que não é esse que vocês ainda estão esperando? O que vai acontecer? Nós podemos até descobrir. E o prefeito falou: e se for? Que igreja que nós vamos trazer para aqui? Tem 35 mil denominações. Que igreja? Quem dividiu a igreja não vai ser arrebatado, vai ser corrigido por Deus. Porque a igreja é uma só. Aí disseram lá em Jaú: mas a Bíblia dividiu a igreja. Absolutamente a Bíblia não dividiu.
Abílio foi excluído da igreja. E não por pecado, por política. Tanto é que eu prego, eu chamo o pastor de lá, ele prega, estamos em comunhão. Você pensa que chegar atrasado não tem importância? Tem, porque Deus está vivendo. Você chega no teu trabalho na hora certa, assim no ponto. E por que aqui você não chega? Se aqui é muito mais importante do que o trabalho. Deus está irado com você. Ué, mas Deus se ira? Não. Vai haver o dia da ira de Deus. Mas Deus não fica brabo. Deus não perde o controle. Ele continua amando. Ele corrige porque você é filho, e sendo filho, ele é pai, e te corrige porque ele te ama. E eu não estou dizendo para você não chegar tarde, eu estou só te advertindo, te admoestando, porque você é livre. Você pode fazer uma coisa e outra. Eu vou chegar tarde, chega. Eu não vou hoje, a congregação não vem. Você é livre. Agora, no arrebatamento, a segunda era, não vai haver mais liberdade. Essa lei, que agora passou, e o Milão falou bem isso ontem, a ser amor, porque eu obedeço os 10 mandamentos amando, servindo, ajudando, abençoando. Eu não mato ninguém porque amo. E aí Paulo fala no 13 de Romanos, que os mandamentos, e cita um por um. Quando ele chega no sexto, ele fala, se houver mais algum, e o sábado e tudo aquela coisa. Agora, é amor. Quem ama, cumpre todos os mandamentos. Paulo fala. Ele repete isso em 5 de Gálatas. E Jesus falou no 22 de Mateus. Quais são os 2 principais mandamentos? Perguntaram. Primeiro e principal, Jesus responde, é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, igual a esse, é amar o próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus e ao próximo cumpre todo o mandamento. Jesus falou. Então, mas eu guardo o sábado, mas não ama. Eu não matei ninguém, mas não ama. Então fomos para o arrebatamento. No arrebatamento tem um contraste. No arrebatamento, Jesus vem nas nuvens e não pisa no solo. Na segunda vinda, Jesus desce das nuvens e pisa no Monte das Oliveiras. E a hora que ele pisa, peraí, ele não chega sozinho. Ele chega com os arrebatados, que ficaram com ele, eu fiz o cálculo, lá no Daniel, lá no Ezequiel, 7 anos, aprendendo, sendo instruídos a governarem. A igreja chega diante de Jesus como noiva. Nós somos a noiva de Cristo agora. Ninguém falou amém, mas nós somos. A hora que você chega lá,
tem duas coisas que vão acontecer. Você vai se apresentar diante do tribunal de Cristo, não para ser condenado, porque você já está salvo, e os que ficaram também estão salvos da igreja. Você não vai ser condenado. É para ele ver quais são as suas obras. Agora entra as obras. Nessa era entrou a graça. Ninguém é salvo por obras. É pela graça. Mas lá na segunda era é por obras. Julgado. E lá o Paulo explica que vai haver um batismo de fogo. E aí tem obras que é comparada com ouro, com prata, com pedras preciosas, com palha, com feno. As que queimarem, zero. As que ficarem. Então, se você tem boas obras, você recebe galardão. E eu só vou ficar aqui, porque em agosto eu vou entrar a fundo nesse assunto, para os 115. Só vou ficar aqui. Você que não tem boas obras, não recebe o galardão. Só fico aqui. O que é galardão? Qual a diferença do galardão e da salvação? Você sabe, a salvação é uma coisa passada, você já recebeu. É por graça, por amor de Deus. O galardão é por obras, você vai receber de acordo com as suas obras boas ou más, que você fez agora. Aí Jesus desce na segunda vinda com todos os seus anjos e com a igreja, que era a noiva e que agora nas bodas do Cordeiro lá nos 7 anos casam com Jesus. Bem-aventurados os que participarem da ceia das bodas do Cordeiro. Fala a Bíblia. Que festa que vai haver. Jesus vai tomar de novo o vinho conosco. Vai haver doce. Eu gosto de doce de coco, eu não sei se vai haver lá no céu, mas vai haver doces que a gente nem conhece, quem sabe baba de anjo, doce diferente. Vai ser uma festa. Bem-aventurados os que participarem dessa festa. Descem, pisam com Jesus o Monte das Oliveiras. A hora que Jesus pisa, abre uma vala do Oriente ao Ocidente, divide a terra de novo, não fica nada de como é, fica o sul e o norte. E Jesus vai conosco para Jerusalém, que está em frente ao Monte das Oliveiras. E ele entra e senta no seu trono, para ser o Rei dos Reis por 1000 anos, nesse mundo, nessa terra. E distribui a terra em muitos pequenos reinos, e alguns de nós vamos ser reis em alguns desses reis. Só vai ficar um estado, de todos esses estados americanos, Inglaterra, tudo isso acaba. Só vai ficar um que se chama Estado de Israel. Passou da hora, né? Meu Deus, estou terminando. Em nome de Jesus, fico por aqui. Esse assunto vai longe, né? A gente está convicto de que temos que pregar isso. Quer ver o que aconteceu? Esse livro aqui, nós pusemos 10 lá. É um livro escrito pelo pastor reverendo Antônio Alvarenga, pastor da Presbiteriana Independente aqui em Bauru, que há 70 anos escreveu esse livro. É um livro sensacional. Na época eu era jovem, não consegui, mas o filho dele me deu um presente, e nós pusemos 10 ali, já venderam.
Estamos pedindo mais 10. Vale a pena estudar esse livro, para aperfeiçoar isso que falamos até agora. Alvarenga, a Bíblia e o fim do mundo. Se não tiver, cobra do livreiro. Aliás, nós precisamos de mais um livreiro. A livraria não pode ficar fechada. É preciso que... Depois nós vamos ter um outro livro, muito importante, que nós vamos dar em agosto, que também é preciso que os irmãos que queiram se aprofundar, comprem. E nós vamos então reinar com Jesus por 1000 anos, e terminando, entra a última era, que está no 20 e 21 de Apocalipse. Não vamos entrar na 20 e 21, depois do julgamento do trono branco. Entra de novo a era da graça. Acaba o problema das obras, e aí é só Deus quem faz. Deus acaba o sofrimento, acaba a doença, não vai haver mais luz, a luz será o próprio Cordeiro, tudo é da graça. Isso nós vamos falar em agosto na aula do CIB. E vamos continuar falando desse assunto, porque esse livro conta um sonho. O Alvarenga tinha um amigo que sonhou e contou para ele, resumidamente, o sonho. Ele acorda e a mulher não está. Nossa, a minha mulher sempre está, não está. Olhou, as roupas dela estavam lá, a porta estava trancada. Ué, como é que minha mulher saiu? E levantou, foi falar com a filha. Bateu no quarto, a filha também não estava trancado, não respondia. Aí ele foi no quarto do filho, o filho estava pronto para trabalhar. Tua mãe desapareceu, não sei onde ela foi, a tua irmã, vamos procurar. Foram na casa da irmã, da mulher dele. A irmã estava, o marido, mas a irmã não tinha aparecido lá. Foram na igreja dela, o pastor estava. O pastor não tinha ido, tinha ficado. E o que aconteceu? O pastor sabia, o arrebatamento, ela foi, você ficou. E o senhor não foi? Não, eu nunca preguei sobre volta de Jesus, sobre mim, só preguei sobre prosperidade, cura, bênção, para a igreja crescer. Fiquei. Então, cuidado. Um será tomado e outro será deixado. Em nome de Jesus, que todos aqui sejam tomados. Em nome de Jesus, Senhor, seja assim, para a glória do Teu nome. Abençoa essa igreja que é tão abençoada por Ti. A nossa história está lá, é uma beleza, é uma coisa que só o Senhor poderia fazer. Louvado seja o Teu nome por essa igreja. Mas que agora possamos estar atentos com as Tuas admoestações, para sermos arrebatados e estarmos contigo há 7 anos, nos preparando para governar em Jerusalém por 1000 anos, juntos, e para estarmos eternamente contigo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.